Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma semana que o Senhor nos concedeu. Esta semana, 31ª semana do tempo comum. Nós somos convidados a meditar a carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículo 1 a 4. São Paulo nos diz: irmãos, se há em Cristo alguma consolação, algum conforto na caridade, se existe alguma comunhão no Espírito, alguns sentimentos de ternura e misericórdia, então completai a minha alegria, tendo entre vós os mesmos sentimentos e a mesma caridade, numa só alma e num só coração. Meus irmãos, que recomendação nos deixa São Paulo? Caríssimos, não façais nada por rivalidade nem por vanglória, mas com humildade considerai os outros superiores a vós mesmos, sem olhar cada um aos seus próprios interesses, mas aos interesses dos outros. Que catequese que São Paulo nos dá! Como é tão bom começar esta semana escutando estas palavras, palavras que salvam, palavras que curam o nosso egoísmo, cura a nossa ganância, cura a nossa arrogância. Escutem bem, qual é o desejo de São Paulo para o dia de hoje? Não façais nada por rivalidade, nem por vanglória. Quantas rivalidades há entre nós? Neste pequeno país, tantas rivalidades. Tantas rivalidades entre nós, desnecessárias. Diz São Paulo: considerai os outros superiores a vós mesmos. Tanta prepotência. Quantas vezes nós queremos determinar o que aquela instituição... Meus irmãos, quanta prepotência entre nós. Quanto autoritarismo entre nós. Mesmo nos nossos lugares de trabalho, nós encontramos líderes autoritários. Meus irmãos, o Senhor nos diz: façais tudo com humildade. Considerai os outros superiores a vós mesmos. Isto é humildade. Quem não tem humildade nunca vai considerar o outro semelhante a ele. Porque acha que pode tudo e manda em tudo. A vida não é assim. A vida não é assim, meu irmão. Eu não posso entrar em casa de alguém e determinar aquilo que a pessoa deve fazer. Eu posso sugerir. Há muitos que querem determinar. Não. É preciso sugerir. Por isso que o Evangelho não se impõe, o Evangelho propõe-se. Deus não obriga ninguém a ser cristão. Olhemos para aquela parábola do jovem rico. Jesus disse: o homem vai e vende tudo e segue-me. E diz o Evangelho que ele saiu pesaroso diante de Jesus. Jesus respeita a nossa decisão. No livro de Apocalipse, capítulo 2, nós escutamos: eis que estou à porta e bato. Então Deus não invade o espaço do outro. Deus não invade. Deus não invade, porque Deus respeita. Deus respeita o homem. Deus dá tempo ao tempo. Deus sugere. Deus sugere. Deus deu tempo ao tempo a Judas para se converter. Deus deu tempo ao tempo a Pedro para se converter. E Pedro converteu. É sinal de que nós podemos mudar, se quisermos. Se houver em nós a vontade, o desejo de mudança. Meus irmãos, diz São Paulo:
procurem o interesse uns dos outros. Há tanta gente egoísta neste nosso mundo, que só pensam nele, só pensam nela, esquecem do outro e achamos que somos justos assim. Achamos que temos Deus assim. Deus é amor, por isso Deus partilha a vida com a humanidade. Por isso Deus faz-se presente no altar da Eucaristia, faz-se alimento, porque Ele é amor. O amor alimenta. Por isso que Jesus faz multiplicação dos pães para matar a fome das pessoas. Meus irmãos, conhecemos a palavra? Conhecemos a Bíblia? Conhecemos a Escritura? São Paulo diz, completai a minha alegria, tendo entre vós os mesmos sentimentos. Qual é este sentimento, meus irmãos? A humildade, a caridade, a fraternidade, a misericórdia, a empatia, a simpatia. Meus irmãos, onde há empatia, há alegria, porque eu coloco sempre no lugar do outro. Onde há simpatia, há alegria. Onde há fraternidade, há alegria, porque eu não como, esqueço do meu irmão. Antes de eu penso no meu irmão, eu vou partilhar equitativamente. Falta pessoas com sentido de bem comum. É isso que nos falta. Pessoas com sentido de bem comum, pessoas com bom senso. É isso que nos falta hoje, meus irmãos. Há tantas coisas que nós poderíamos meditar nesta palavra. Diz Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 12 a 14. Não convides os teus amigos, mas os pobres e os doentes. Quantas vezes, meus irmãos, nós criamos o nosso círculo, entre nós podemos viver bem, os outros podem viver na miséria. E Jesus ensina-nos o contrário. Além de convidar os vossos amigos, nossos amigos, devemos também associar aos outros. Porque os outros também têm fome, assim como eu tenho fome e os meus amigos também têm. Meus irmãos, diz-nos Jesus, quando ofereces um almoço ou um jantar, não convides somente os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos. Não, convide os aleijados, os pobres, os coxos, os cegos, e serás feliz. No fundo, Deus congrega todos, bons e maus, os perfeitinhos e os imperfeitinhos, os sãos e os doentes, todos têm lugar em Deus, porque Deus é Pai. Deus é um Pai que cura, Deus é um Pai que consola, Deus é um Pai que protege. E esta é a nossa atitude, deve ser a nossa atitude, proteger, consolar, defender, amar e servir. Deve ser essas as nossas atitudes. Então, meus irmãos, quando nós fazemos o bem, servimos bem, há felicidade. Somos construtores de felicidade. Procuremos uma razão para a felicidade no nosso pequeno país, na nossa família, na nossa sociedade. A felicidade é uma meta que nós podemos atingir todos os dias da nossa vida. Quando procuramos o bem para o outro e criamos ambientes agradáveis, ambientes saudáveis, ambientes de harmonia, ambiente de paz. Que Deus abençoe as nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.